Olá, queridos irmãos. Felicidade mais uma vez estarmos juntos para a realização deste momento de reflexões. Para isso, rogamos ao Pai Criador que ilumine o nosso momento, desta reunião, permitindo que os bons espíritos emissários do Senhor nos envolva nesse instante. Portanto, rogamos, queridos irmãos, que sejam bem-vindos a este momento. Todos vocês, mais uma vez, todos nós juntos, buscando a melhoria de cada um de nós e cada um por sua vez do seu interior, do seu esforço particular em estar melhorando-se cada vez mais. Obrigado por estarmos juntos nessa trajetória de mãos dadas. Muito obrigado. Elevemos o pensamento nesse instante ao nosso Mestre Jesus. E mais uma vez, de coração, vamos dizer, para a abertura deste momento, obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que a tua paz possa prevalecer neste momento em que aqui nós nos reunimos em teu nome. Neste momento em que a espiritualidade amiga te faz representado neste momento de reflexões. Permaneça, Senhor, entre nós nesse instante, refletindo em nossos corações as tuas energias que nos positiva, que nos traz energias crescentes no amor e na busca constante das nossas modificações tão necessárias que ainda façamos. Permita, Senhor, que esta força esteja presente sempre em nosso íntimo, nesse trabalho em nós. Obrigado, Senhor. Muito bem, crianças, muito bem, amigos, muito bem, jovens, queridos irmãos e amigos, muito bem mesmo por estarmos juntos novamente. Eu agradeço profundamente a presença de vocês. Junto deste momento, vamos juntos aprender. Vamos buscar, através de reflexões em torno do Evangelho de Jesus, a luz, a força, o entendimento de que tanto nós precisamos. E para as reflexões do dia de hoje, neste programa, nesse momento da reunião virtual, nós lançamos mão do texto de Lucas, aonde ele retrata a palavra de Jesus. Lá no versículo 22, aliás, no capítulo 22 e no versículo 27. Mas que vem assim nos dizendo: pois quem é o maior? O reclinado à mesa? Ou a quem serve? A quem serve? Servir no sentido doméstico de fazer as tarefas, ou pessoal, no sentido de suprir, de prover, de cuidar, de auxiliar,
de apoiar, de ajudar. Esse é o sentido da palavra servir. Quando diz aqui, nesse versículo, pois quem é o maior, ou reclinado à mesa, ou quem serve? Servir nesse sentido. Estar servindo nesse sentido de suprir. Pois aquele que serve é aquele que supre. É aquele que promove, aquele que supre as energias em muitos que estão necessitando. É aquele que supre a coragem, a fé que está faltando. É aquele que supre a esperança que está em falta também às vezes. Mas também aquele que serve é também aquele que cuida, aquele que gera cuidados, aquele que então preocupa-se e faz algo para que o amparo se faça naquela pessoa, neste ou em aquele irmão nosso, que no momento está desprovido de muitas forças, desprovido de entendimento, de compreensão e de tolerância. Então eu cuido. Isso é servir. Eu cuido dando então a esperança, o cuidado através também da tolerância que eu dispenso a ele, da compreensão que eu dispenso a ele. Tudo isso através dessa lembrança de Jesus na palavra quem serve? Servir. Servir, então, é tudo isso. É auxiliar, é apoiar, é ajudar. Quem apoia, quem auxilia, quem supre, é o que Jesus está perguntando. E Jesus então continua: eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. Nesse sentido que nós acabamos de aqui refletir. E continua: vós sois os que permanecem comigo em minhas provações. Vós sois os que permanecem comigo em minhas provações. O que ele quer dizer com essa palavra permanecem? Permanecer, persistir, manter-se firme, suportar com paciência. Porque Jesus está dizendo: vós sois os que permanecem comigo. E permanecer com Jesus é muito importante que nós lembremos que é persistir, é manter-se firme, porque permanecer com Jesus necessita da parte do aprendiz, do evangelho, do seguidor, daquele que se propõe a seguir Jesus. Uma vontade firme, um desejo ardente, uma perseverança constante, mantendo-se firme, porque os atropeços, os obstáculos existentes são enormes. As pedras no caminho de quem
se dispõe a servir e permanecer com Jesus. São muitas. É preciso manter-se firme, suportar muito os atropelos que virão pela frente, suportar os ataques da incompreensão, da intolerância, da impaciência, do desentendimento, da contrariedade de outras tantas almas, irmãs nossas, caminhando ainda em caminhos equivocados, mas que precisam e merecem a nossa compreensão, precisam e merecem a nossa paciência, a nossa tolerância, para que então assim estejamos sendo aquele, como disse Jesus, vós sois os que permanecem comigo, para que possamos permanecer com Ele. Vós sois os que permanecem comigo em minhas provações. Em minhas provações. Que nós estamos aqui vendo provações. Provações no sentido de teste, de experimentação, de provação, tentação. É um teste no sentido moral. Quando aqui Jesus usa essa expressão provações, ele está falando desse teste, dessa experimentação. Momento em que nós que nos dispomos a seguir os ensinamentos de Jesus, nós somos testados. Nós somos submetidos a experimentações no campo moral, no sentido moral de cada um de nós. É o momento em que nós, então, através dessa experimentação, labutando com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, lutando contra as deficiências que ainda carregamos. No íntimo, nós ali fazemos e nos dispomos a fazer um trabalho intrínseco, um trabalho de renovação interior, renovação no nosso campo moral. Então, por isso Jesus diz: vós sois os que permanecem comigo em minhas provações. Continua ele dizendo que eu também vos disponho. Olha a expressão de Jesus. Eu também vos disponho. Dispor. Ou seja, coloca-se segundo a vontade. Coloca-se em testamento, se dispõe em testamento, dispõe-se, estabelece-se, coloca-se em acordo, em aliança, à disposição para distribuir, para repartir, para organizar, para regular. Nesse momento, Jesus se coloca para repartir, para distribuir, para também expor quando necessário, para estabelecer palavras que indiquem o rumo certo para que possamos seguir. E faz então uma aliança
conosco espiritualmente, entrelaçando com nós mesmos, se dispondo a caminhar, fazendo então essa aliança, dispondo a caminhar em todos os momentos, sem nos abandonar, sem nos deixar a sós. Essa é a aliança que ele faz conosco. E ele continua: eu também vos disponho o reino, assim como meu Pai dispôs para mim, para que comais e bebeis a minha mesa em meu reino e vos senteis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Lucas 22, 27. Nós temos nessa mesma linha de pensamento as instruções de Emmanuel no livro Segue-me. No livro Segue-me, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, alargando o nosso conhecimento, Emmanuel vem dizendo para nós: sim, o Cristo não passou entre homens como quem impõe, nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a feição do servidor. Esta era a característica e é até hoje do Cristo de Deus. Caminhou na terra a feição de um servidor. Ele não passou entre nós como quem impôs alguma coisa, impondo algo para nós. Ele não passou pela terra fazendo determinações, determinando que fosse assim ou assim. Ele não passou pela terra impondo um governo, como se estivesse no desejo de governar. Não, não foi assim. Não passou pela terra como alguém que tivesse a necessidade de mandar apenas. Mas, repito, como Emmanuel aqui está falando, ele caminhou pela terra como aquele sempre desejoso e com a missão de servir. Apenas isso. A sua posição foi a de servidor. A de servidor. Objetivando o crescimento da humanidade, oferecendo um material riquíssimo para que pudéssemos, toda a humanidade, utilizar no processo de crescimento de si próprio, através dos milênios vindouros, da fermentação desse material, dessa matéria-prima espiritual oferecida por ele. E cada um, a seu tempo, pudesse fazer esse uso de acordo com a sua maturidade espiritual. Então Jesus, diz Emmanuel, legou-nos o evangelho da vida.
escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Esse é o legado de Jesus, o seu evangelho, o evangelho da vida. Aquele que foi escrito em nossa consciência, em nosso coração, e que espiritualmente reflete o que todos nós precisamos como recursos na caminhada evolutiva que todos nós nos encontramos. Essa matéria-prima é o recurso para a nossa viagem constante pela eternidade, em busca da evolução, do crescimento espiritual. É aquela água que irá matar a nossa sede durante a viagem. É aquele alimento que vamos precisar normalmente durante a viagem, espiritualmente. A viagem do crescimento, da evolução. Pois os seus ensinamentos, o seu evangelho, então se faz o evangelho da vida, para que nós possamos utilizar, matar a nossa sede de conhecimento, revigorar o nosso íntimo e o nosso combustível espiritual durante a nossa viagem, abastecer então o tanque de combustível espiritual para cada um de nós durante a nossa viagem. Os seus ensinamentos, o evangelho, então, de Jesus se faz, sim, o evangelho da vida. Ali existente, colocado em nosso coração. Em nosso coração. E Emmanuel ainda diz nessa mesma mensagem, intitulada O Grande Servidor, que Jesus é o enviado celestial. Não se detém ele num trono terrestre. E, ao contrário, aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Ele não veio e se colocou em um trono. Não se preocupou com o trono terrestre, mas ao contrário, como eu disse, como Emmanuel disse, ele aproximou-se das pessoas necessitadas. Ele aproximou-se dos mais necessitados, a fim de que pudesse auxiliá-los. Jesus, Emmanuel aqui diz, foi o fundador da boa nova, daquela boa notícia, que é o seu evangelho. Ele não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas, ao contrário, estende a sua palavra e a consolida os valores, com as próprias mãos, com os seus exemplos vivos, práticos para a humanidade. Para que pudéssemos ter não só a teoria da palavra expressada de Jesus, mas os resultados emorredouros no campo espiritual através da vivência, que Jesus assim o fez, através da prática. Então Emmanuel diz que a prática é o seu modo de convencer. Nada melhor do que a prática para que melhor sejamos convencidos da verdade. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E Emmanuel continua dizendo que
O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações. Isto é, servir sempre, como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. O melhor processo. Queremos aconselhar? Façamos. Executemos a prática do que estamos dizendo, evidenciando já de imediato os fatos através dos resultados. Dos resultados ali colocados através das nossas ações, das nossas atitudes. É como Emmanuel aqui acabou de dizer, modificar a nós mesmos é necessário para que haja a vitória do bem. Porque nunca haverá uma vitória do bem se não houver aquela prática primordial, aquele esforço primordial de modificarmos-nos, de transformarmos-nos, de nos autoevangelizar, de diminuir em nós a força do orgulho e do egoísmo, de tudo que emana dessas duas fontes das maiores misérias humanas. Fazer é o melhor processo de aconselhar, disse Emmanuel. Vamos fazer. Pois todos nós estamos habilitados para fazer. Não só apenas estão habilitados os bons, os espíritos evoluídos, de escola, não. Nós estamos habilitados para nos esforçar, para trabalhar em nós as habilidades espirituais, pois somos aqueles que carregamos o potencial divino para fazer, para promover as melhoras em nós, através do exemplo, assim também promover e impulsionar as pessoas em nossa volta com o nosso exemplo de mudança. Nós estamos habilitados, nós temos esse potencial, todos nós temos. A centelha divina se faz presente no íntimo de todos nós. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec, os benfeitores espirituais lá afirmam para ele que a lei divina está escrita em nossa consciência, como aquele farol a nos direcionar desde que nós voltemos o nosso olhar durante a nossa viagem espiritual para este foco de orientação que é a lei divina. Lancemos mão dessas leis para nos direcionar espiritualmente na nossa trajetória de crescimento, de busca desse crescimento espiritual. Com certeza, os resultados positivos virão para cada um de nós, pois fomos criados para sermos felizes e evoluir, crescer sempre. Esta é a lei.
Esta é a lei, meus queridos irmãos. Queridos irmãos, ficamos aqui com estas reflexões, para a qual rogamos a Deus que as fermente em nossa consciência, dando-nos aí, então, a condição de fazer com que essas germine, dê frutos positivos de crescimento e que nos alimente esses frutos na nossa caminhada da vida, no nosso caminhar existencial pela eternidade. Preparemos-nos agora, queridos irmãos, para o momento do passe. Esse momento especial, aonde cada um de nós se posiciona vibratoriamente, mais uma vez através da prece, com o nosso Mestre Jesus, médico dos médicos, amigo nosso de todas as horas, como nós assim sabemos, mas é preciso buscá-lo com sinceridade. É preciso buscá-lo através dos bons espíritos, dos seus emissários, amigos espirituais. É preciso buscar com fé. Preparei aí o copo com água, individualmente para cada um dos membros da sua família. Coloque aí sobre a mesa. Coloque aí em algum lugar esses copos com água, para que esta água, em nome de Jesus, o médico amigo, através dos seus emissários, dos técnicos, dos laboratórios invisíveis, possa transformá-las em remédio salutar para cada um de vocês nesse instante. Senhor Jesus, médico, amigo, companheiro nosso de todas as horas, de todos os momentos, incansavelmente trabalhando, impulsionando-nos para a caminhada evolutiva. Sabemos, Senhor, que Tu és a verdade, o bem que tanto precisamos absorver. Guia-nos, Senhor, com as Tuas energias positivantes. Permita nesse instante, Senhor, que os fluidos benéficos estejam presentes, sendo formados no ambiente em que nos encontramos agora, junto dos nossos entes queridos, junto de nós, dos entes queridos encarnados e desencarnados, de todos os membros da nossa família, que essas energias, que esses fluidos possam penetrar suavemente a partir do perispírito, a partir então do centro de força coronário, penetrando então o nosso corpo físico, percorrendo toda a organização física que nós, graças a Deus, graças a Ti, Senhor, nós a temos. Permita, Senhor, que esses fluidos revigoradores de saúde, esses fluidos curadores, visite os nossos órgãos físicos, cada um deles, em especial aquele órgão físico que esteja fragilizado, fraco, acometido de algum problema no seu funcionamento. Que estas energias, se for da vossa permissão, Senhor, revigore-o,
revitalize-o nas suas funções, Senhor, de acordo com a vossa vontade. Permita que essas mesmas energias promovam esses mesmos efeitos, essas mesmas ações, junto daqueles que faz parte da caminhada evolutiva de cada um de nós. Permita, Senhor, que essas mesmas energias vá de encontro àquele querido amigo e àquele querido que não, no momento, não se posiciona exatamente como um amigo, talvez até como um inimigo. Que essas mesmas energias vá de encontro àquele, a este. Esteja ele encarnado ou desencarnado. Que essas energias o visite nesse instante. Aquele pai, aquele irmão, aquela mãe, ou aquele esposo, aquela esposa, aquele filho, aquela filha, aquele parente, próximo ou distante, encarnado ou desencarnado. Seja visitado nesse instante, Senhor, de acordo com a vossa vontade, a tua misericórdia, através da condução dos teus emissários, trabalhadores do bem. Portanto, Senhor, como assim já foi dito, que nós possamos receber tudo isso de acordo com a vossa vontade e de acordo com o nosso merecimento. Que cada um receba de acordo com o seu merecimento. Mas, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que acabamos de receber. Obrigado pela presença vossa representada pela espiritualidade amiga, envolvendo-nos fluidicamente, beneficamente agora nesse momento. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Mais esse instante de bênçãos que acabamos de ter. Muito bem, queridos irmãos, ficamos mais uma vez por aqui, através dessa prece, do passe, das reflexões que acabamos de ter, da transfusão de energias que acabamos de ter. Agradecemos a Deus e a vocês, queridos irmãos, que mais uma vez estiveram conosco, aqui todos nós, reunidos nesse momento. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça no íntimo de cada um de vocês, permaneça na vida de vocês e dos seus, agora e sempre. Muita paz e que estejamos juntos, novamente, com a permissão de Deus, na próxima oportunidade, na próxima semana, mais uma vez, realizando esse momento de reflexão, mais essa reunião virtual. Muita paz, o meu abraço especial para todos vocês, o abraço fraternal. Fiquem com Deus.